E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, gente, agora são 12 horas mais 15 minutos, sexta-feira, 28 de novembro, o ano é 2025, é a última sexta-feira deste mês de novembro. E Zé Antônio está comigo aqui no estúdio, você já está vendo ele na tela, você que está acompanhando a gente através das nossas redes sociais, exatamente para a coluna Ponto de Vista, para ele analisar, avaliar e debater os principais temas dessa semana. Lembrando que a sua participação é importantíssima também. Você pode estar interagindo conosco através dos comentários nas nossas redes sociais ou mandando sua mensagem através do WhatsApp da Serra Grande FM, o 981921212, para estar podendo participar também conosco aqui, ajudando a gente a fazer a coluna Ponto de Vista dentro da tribuna da Serra Grande dessa sexta-feira. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. Um prazer, mais uma vez, participar desse momento aqui, tá certo? Quando a gente discute, avalia, dá a nossa impressão a respeito dos assuntos mais interessantes da semana. E nós estamos vivendo um período no Brasil em que, se o programa durasse 2 horas, ainda era pouco para comentar tanta coisa que tem. Mas vamos fazendo aqui o que é possível. Olha, são 12 horas mais 16 minutos. Na sexta-feira da semana passada, a gente falava sobre a descoberta de que o Ramagem, ex-delegado delegado da Polícia Federal, deputado federal, ex-diretor da ABIN, estava nos Estados Unidos. A investigação feita pela imprensa nessa semana levantou também que ele fugiu exatamente por Roraima, né? Ele fez um trajeto com a esposa e as filhas através de Roraima, saiu do Brasil no dia 11 de setembro. Ele saiu de carro com a esposa e as filhas, cruzou a fronteira do Brasil através de Roraima para Guiana e de lá pegou um voo para os Estados Unidos. A esposa dele gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais dizendo que estava nos Estados Unidos exatamente para proteger a família. Ele disse a mesma coisa para fugir de perseguição política. Ele também gravou um vídeo que foi divulgado essa semana, onde foi decretada a prisão dele e agora ele é considerado foragido. Já foi pedida a inserção dele na lista vermelha da Interpol. Alguns analistas acreditam que ele não será extraditado, ao passo que está lá o assessor do Alexandre de Moraes e a deputada Carla Zambelli na Itália, que podem sim ser extraditados. Ele acredita que não será, e os analistas políticos também acreditam que não, porque os Estados Unidos têm uma política diferente em relação à extradição. Primeiro tem que ter a mesma coisa, o mesmo crime previsto na Constituição de lá, tem que ser comprovado que não há uma perseguição política. Então o Ramagem se mostrou muito tranquilo em relação a essa questão da extradição. Mas mais um que conseguiu sair de solo brasileiro, mesmo com toda a implicação aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Fez certo o Ramagem, Antônio, em se ausentar do país? Disse que não fugiu, disse que foi proteger a família dele. E essa deficiência no sistema que permitiu mais um desses que estão envolvidos em questões do Supremo Tribunal Federal conseguir sair do Brasil. E aí? Eu não acho que tenha deficiência nenhuma no sistema e ele fugiu, e fugiu bem fugido, porque, de fato, Fugiu bem fugido. ele é um fugitivo político. Como o Bolsonaro é um preso político, o general Heleno é um preso político, o almirante Garnier é um preso político, todos os presos do 8 de janeiro são presos políticos, embora que eles não tenham cometido nenhum crime. Qual foi o crime que o cara cometeu? Por exemplo, aqueles caras do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado. Que golpe de Estado aqueles pobres deram, rapaz? A Débora do Batom subiu lá na estátua, escreveu a besteira lá, perdeu o mané, tá certo? E pegar 14 anos de cadeia, isso é esculhambação, rapaz. Isso não é julgamento, não. O que aconteceu ali, no Supremo Tribunal Federal, foi uma aberração jurídica completa. Você pode ver aí a opinião de quem já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, como aquele gaúcho lá, foi no tempo, ele foi presidente no tempo ainda do Jobim? Do Fernando. O Jobim? O Nelson Jobim, o próprio Marco Aurélio Melo, que saiu um dia desse, o Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara e é um comunista, tá certo? Todo mundo E foi ministro da Defesa, o Aldo Rebelo também. Fala todo mundo por uma boca só, não houve, de forma nenhuma, golpe de Estado, nem tentativa de golpe de Estado. Aqueles caras do dia 8 de janeiro foram julgados por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, dano ao patrimônio tombado e associação criminosa armada, rapaz.
Isso é um exagero, é uma maluquice, é uma palhaçada, tá certo? Eu não sei nem se eu consigo encontrar algum adjetivo para definir isso aí. Aqueles caras eram para ter sido julgados do 8 de janeiro na justiça do primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal é para julgar presidente, vice-presidente, senador, deputado federal e ministro de Estado, e só isso. Está lá no artigo 53 da Constituição Federal. Mas dizem eles que foi por uma questão de que eles cometeram crime de lesa pátria. Aí, no caso, Não existe na Constituição, não tem essa ressalva, não. É a interpretação criativa. Como ele agora ele mandou uma ordem. O Alexandre de Moraes mandou uma ordem para o presidente da Câmara, uma ordem para o presidente da Câmara. Ministro não manda em presidente de Câmara, não. É porque lá tem um bando de banana. Mandou uma ordem para ele extinguir, a mesa diretora da Câmara, extinguir o mandato do Alexandre de Ramagem. Ora, a Constituição diz que para ser extinto o mandato tem que ter uma sentença judicial com trânsito em julgado, e não tem, e tem que ser submetida ao plenário da Câmara Federal. Qual é o raciocínio do Alexandre de Moraes? É um raciocínio criativo. Mas agora tem o trânsito em julgado, né? Porque eles Não. declararam o processo finito. Agora tem isso. Sim, tem o trânsito julgado. Mas tem que ter uma No votação Congresso, é. no plenário, tá certo? Os deputados é que tem que caçar, não é a mesa diretora, não. Agora, qual é a interpretação do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele indicou isso no ofício que ele mandou, dando a ordem ao presidente da Câmara. É que ele vai faltar em sessões e, quando ele tiver uma determinada quantidade de falta, a mesa diretora pode extinguir o mandato dele, sem depender do plenário. Aí, como isso vai acontecer, faz logo, tá certo? É assim, rapaz, esse cara, ele fez isso durante algum tempo aí, ele fez isso com muita gente. Nessa história das denúncias do Taliaferro, tem muita coisa dessa natureza. Ele ficava imaginando, pelas postagens que o cara fazia, que ele ia fazer uma coisa errada não sei quando, aí já tomava uma providência por antecipação. O nome disso, como é que chama? É censura prévia, tá certo? Ele é o zero e vezeiro de transgredir a lei. O Alexandre de Moraes pediu uma permissão ao TSE, quando ele era o presidente do TSE, para fazer uma certa coisa errada lá, que eu não vou comentar aqui o que é, tinha a ver com essa história de rede social e de... como é que ele chamava, meu Deus? Milícia digital, alguma coisa assim, e a Carmen Lúcia combinou achando que estava errado. Você lembra do episódio? Lembro. Ela disse que não concordava com aquilo, que aquilo não era legal, não era constitucional, mas ia aceitar só aquela vezinha. E aquela vezinha que ela aceitou ainda hoje está em vigor, nunca parou. E foi por isso que o Roberto Jefferson disse, ele fez um comentário grosseiro, ele na realidade não chamou a ministra Carmen Lúcia de prostituta, como diz que ele chamou, ele não chamou. Ele fez uma comparação grosseira, tá certo? Com a história de uma prostituta aí, que eu também não vou repetir aqui, que eu também tenho medo, tá certo? Mas ele fez um paralelo grosseiro, tá certo? Que não precisava ele fazer aquilo. E aí, por conta disso, no outro dia a Polícia Federal estava na porta da casa dele e esculhambou a vida dele, nunca mais ele vai ser nada na vida. O Taliaferro trabalhava no gabinete do Moraes. Aí se escapuliu de lá, denunciou o Moraes. Olha o que aconteceu. Ele denunciou as irregularidades cometidas pelo Alexandre de Moraes. E ele é que vai ser julgado, tá certo? O denunciante é que vai ser julgado e o juiz é o Alexandre de Moraes, tá certo? Esse Brasil, a justiça brasileira, está de um jeito que é difícil a gente comentar alguma coisa, porque é difícil encontrar adjetivo para qualificar. Os gramáticos vão ter que inventar um bocado de adjetivo para o sujeito qualificar o saco de gato que está acontecendo na justiça brasileira. Esses dias agora, teve editorial do Estadão, a própria Rede Globo, dizendo que o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, já se desviou da legalidade para poder encarcerar o Bolsonaro, julgar, evitar a tentativa de golpe de Estado e não sei o quê, que nunca houve. Eu não consigo aceitar esse raciocínio, que houve tentativa de golpe de Estado, que houve golpe de Estado, que houve abolição do Estado Democrático de Direito, que houve associação criminosa armada. A arma que encontraram foi uma baladeira e 3 bila. Isso é uma coisa ridícula. Aí a Rede Globo está dizendo que agora a justiça precisa voltar ao leito normal. Precisa
parar de cometer excesso. Então a Rede Globo está reconhecendo que a justiça cometeu excesso. O Bolsonaro era para ter sido julgado por um juiz singular. Os crimes que ele, por acaso, cometeu era para ter sido julgado por um juiz singular. Mas não, porque o Alexandre de Moraes precisava se vingar dele, tinha que ser do Supremo. Aí, como no pleno do Supremo podia ter algum ministro que fosse votar a favor do Bolsonaro, ele deu um jeito de botar na primeira turma, achando que todo mundo ia votar junto com ele. Aí o Fux divergiu. Mas esse assunto aí, essa prisão, aquele general Augusto Heleno, um cara com 78 anos de idade, sofrendo de Alzheimer, eu sei que prendeu um homem desse. Qual foi o mal que aquele cara fez? Qual foi o crime? Prenderam a caderneta que ele fazia anotações das coisas do dia a dia dele e interpretaram do jeito que quiseram. Tem um cara que era daqueles Kid Preto, eu não lembro aqui o nome dele, um tenente-coronel, que estava lá em Goiânia, trabalhando, passou o dia todinho trabalhando lá no quartel. De noite, era o aniversário da mulher dele ou dele. Era dele. Aí pediram uma pizza e tal. Mas aí o Alexandre de Moraes disse que ele estava em Brasília, porque a Polícia Federal deu um relatório mentindo, porque pegaram um telefone, que ele já tinha usado esse telefone, mas não usava mais, parece que era um telefone institucional, alguma coisa assim. Aí o telefone nesse horário estava em Brasília, aí a verdade do cara não funciona. Ele provou, o advogado dele mostrou a pizza que ele comprou, o pedido que ele fez e tudo, mostrou que ele estava no quartel, mas não interessa. Aquele Felipe Martins, o Alexandre de Moraes botou na cabeça que ele foi para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Se tivesse sido, qual era o crime? Mas o cara virou um criminoso por amizade. É como o Michel Temer disse, Michel Temer disse um dia, que aqui no Brasil agora tem um crime de amizade. Se você for amigo de alguém que faça uma coisa errada, você vai participar da penalidade do crime que o cara cometeu. Pois bem, no dia que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, dia 30 de dezembro de 2022, o Felipe Martins viajou para Florianópolis. Mas para o Alexandre de Moraes ele foi para os Estados Unidos. O cara foi preso, o cara está com tornozeleira e tal. Eu não sei se ele foi condenado, mas se não foi ainda, vai ser condenado, porque o Alexandre de Moraes quer. O Alexandre de Moraes manda, faz tudo o que quer. Ele foi inteligente porque ele é paranoico. Colocou para comandar o exército um cupincha dele, que aquele general Tomás Miné, eu vi nesses dias um capitão PM esculhambando ele, chamando ele de moleque, o Gabaquá, tá certo? Que aquilo, na realidade, não é comportamento de um general. Olha, existe uma justiça militar, e por que é que esses generais estão sendo julgados pelo Alexandre de Moraes? Era para ser na justiça militar. É um raciocínio que tem, que é o crime civil. Então, para que a justiça militar devia extinguir a justiça militar? Se o cara está sendo julgado na justiça civil, porque o Alexandre de Moraes quer. Olha, o Brasil realmente, a Rede Globo agora falou a verdade, que a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, precisa voltar a se lembrar que ele é para ser um exemplo no cumprimento da lei. Porque até aqui o Supremo Tribunal Federal é um transgressor da lei. 12 horas mais 28 minutos. Tem até uma cena interessante que eu vi essa semana, um comentarista da CNN comentando sobre a jurisprudência que o Alexandre de Moraes usou para encerrar o processo em questão do argumento de que as medidas cabíveis ainda seriam protelatórias, ou seja, só para enrolar e não se fazer o cumprimento das penas dos condenados do núcleo crucial. Ele usou a jurisprudência dele próprio para poder justificar a sentença dele. Isso foi até motivo de risos na hora que o comentarista falou que a jurisprudência que ele usou era dele próprio. Sabe por que é que ele está dizendo isso? Que era protelatório? Porque ele sabe que todo mundo sabe que ele vai negar. Quando começou esse julgamento, tá certo? A sentença já estava escrita. Isso não é julgamento, não é uma farsa, é uma encenação, tá certo? Faz vergonha. O cara já parte condenado. Se você for olhar bem direitinho, o que foi que esse Bolsonaro fez? O Bolsonaro errou muito pelo que falou, não foi pelo que fez, não. O sujeito fala, tem o negócio da joia da Arábia Saudita, não sei o quê, mas qual foi o crime? Onde é que está o crime? O Flávio Dino comprou respirador que nunca apareceu e é ministro do Supremo. O Rui Costa era presidente do Consórcio Nordeste, comprou um monte de respirador a mais de 200 mil, que era 30 e poucos mil, para distribuir para os estados do Nordeste.
Nunca apareceu nenhum respirador, é ministro da Casa Civil, tá certo? E não acontece nada. Aqui no Brasil, a justiça do Supremo Tribunal Federal só funciona para perseguir pessoas que são de direita. Não tem como o sujeito negar essa evidência. É muito claro. O que foi que fizeram com o Daniel Silveira? O Daniel Silveira recebeu um indulto, mas o Alexandre de Moraes disse que ele não podia, o indulto era irregular. A Constituição diz de forma muito clara que a graça não foi, o indulto, a graça, o perdão, é um ato discricionário do presidente da República. Tem até um vídeo do Zé Disseu comentando isso, não desse caso específico, mas comentando que o indulto, é o perdão dado pelo presidente da República, não é para ser questionado em corte de justiça, não. Isso é copiado da Constituição americana. Lá, o presidente perdoa quem quer. E quando ele perdoa, está perdoado. O sujeito está no corredor da morte, para ir para a câmara de gás, ou para a cadeira elétrica, ou para fuzilamento, e o presidente perdoar, está perdoado. Porque a Constituição dá direito. Aqui no Brasil, a Constituição dá direito, mas o Supremo se mete. Aqui, o Congresso Nacional faz uma lei votada na Câmara e no Senado, o presidente da República sanciona, aí o ministro sozinho dá uma liminar e suspende a lei. Isso é esculhambação. Não pode ser desse jeito. Tem que ter equilíbrio, não pode ser do jeito que está, não. Aqui no Brasil, literalmente, eu vou dizer isso mais uma vez, nós temos um ayatolá, só que é um ayatolá poderoso. O ayatolá lá do Irã manda menos. O ayatolá do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, manda muito mais. 12 horas mais 32 minutos. Vamos dar uma passadinha aqui pelas nossas redes sociais aqui para estar registrando a participação. A Sandrinha está conosco aqui, a Jus Portela, a Virgínia Alves também está conosco, o Brunão Ribeiro, Coringa, o Ian, a Elaninha Bezerra, a Bezerra Santa também, o Bruno Arraes, meu amigo lá dos Estados Unidos, um cheiro para você, meu irmão. Everaldo Castro também está conosco, a Laís Fernandes, o ex-prefeito Roberto Rufino de Ipu também acompanhando a tribuna da Serra Grande na coluna Ponto de Vista, a Maria Stephanie está conosco, meu amigo Johnny Martins, saudade de você, meu irmão, apareça. Vereador Antônio Isídio, lá de Croatá, também acompanhando a tribuna da Serra Grande. A Armando está conosco, a Beatriz também aqui pela 88,7. O Armando está colocando aqui, boa tarde aqui. Vamos ver aqui através do nosso Facebook. Agora Ed Silva está conosco, boa tarde. Minha amiga Maura Souza, boa tarde, Sirim. E a todos nós. O Zé Nilton também está conosco, deixando seu cordial boa tarde. Maria Aparecida Souza, minha mãezinha, também está acompanhando a gente. A Francisca está com a gente. Gorete Silva também acompanhando a gente. Boa tarde, Ciro. E seu Zé Antônio também. Dá uma passadinha aqui no nosso Facebook, agora aqui da Serra Grande FM. Cleide Carmo acompanhando a gente, deixando seu cordial boa tarde para todos que estão acompanhando a tribuna da Serra Grande FM. Uma coisa que chama a atenção em relação a essas coisas que a gente está conversando aqui, sobre essas situações, porque já se sabe que se está sendo feita agora uma grande pressão pela anistia, Zé Antônio. Já se sabe que a anistia pode acontecer porque a parceria aí entre governo federal e as casas, a Câmara e o Senado não está boa desde a indicação do Bessias para o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que teve aí a sanção da lei do imposto de renda, dos 5 mil, da isenção do imposto de renda, nem o Mota, nem o Alcolumbre pisaram na solenidade lá no Palácio do Planalto. O Mota ainda justificou, o Alcolumbre nem isso fez. Essa semana o governo perdeu a questão do licenciamento lá, os vetos do presidente Lula foram derrubados, ou seja, uma situação bastante complexa. Já se sabe, esse veto que foi derrubado em relação ao licenciamento, a Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, já disse que vai judicializar e levar para o Supremo. Ou seja, tem certeza que vai reverter a situação lá na Suprema Corte. Já em relação a essa situação da parceria aí, da relação entre o Congresso Nacional e o governo do presidente Lula, Zé Antônio. Todo mundo sabe, embora não seja dito de forma oficial, que isso é por conta do Bessias, na indicação do Bessias, que o Alcolumbre queria que fosse o Pachecão, o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que é senador do PSD de Minas Gerais. Então, o governo federal vai sofrer a amargura do ineditismo, da primeira derrota da indicação de um membro ao Supremo Tribunal Federal, porque parece que vai acontecer a votação, o Alcolumbre vai liberar, não vai dar uma passada e vai deixar a oposição livre, a oposição que já está trabalhando para promover essa derrota ao governo. O próprio Alcolumbre está trabalhando contra e está dizendo que tem 60 senadores contra, tá certo? E ele ainda diz o seguinte, que pode fazer uma votação relâmpago. Ele bota os senadores para votar, quando interar 41 votos, já tem a maioria do Senado, já pode validar a decisão. Embora que falte senador votar, ele encerra a votação. Aí, naturalmente, no meio de 41, vai ter alguns que são contra.
e ele precisa ter os 41 votos, entendeu? Ele deixa votar, quando passar de 41, ele encerra a votação. Está encerrada a votação. Proclamar o resultado. Votaram 41 senadores, 37 contra, só 4 a favor, coisa desse tipo assim. Mas essa votação acontece primeiro na CCJ para depois acontecer no plenário. Na né? CCJ não aprova nada. A CCJ Aprova a apenas. indicação. Quem aprova, quem faz a aprovação é o plenário. A CCJ tem a sabatina, É. tá certo? E faz uma votação para encaminhar para o plenário, fazer que o plenário é que é soberano. Mas essa história, inclusive, tem uma coisa contra dentro do Supremo. O Flávio Dino é contra, mas está calado. Agora o Alexandre de Moraes é contra, tá certo? Ele, nisso aí, se juntou com os bolsonaristas. Por incrível que pareça, ele está lutando do mesmo lado. Inclusive, o Bessias estava procurando o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele conseguiu falar com ele, para pedir pinico, pedir para o Alexandre de Moraes ajudar ele. Porque o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques estão ajudando, ligando para senador e tal. Ninguém sabe se eles conseguem alguma coisa. Mas entre Jorge Bessias e Pachecão é tudo a coisa só, tá certo? O Pacheco é um babão do pessoal lá do Supremo Tribunal Federal. Ele não vai ter independência, ele vai ser da Cunhiola, tá certo? Vai ser da Cunhiola. Vai lá para a primeira turma, para o lugar que era do Barroso. Não, do Fux. Ah, sim, tem razão, perdão. E vai fazer tudo que o Alexandre de Moraes quer, se ele for. O Fux Mas não foi pro vai, Barroso. porque o Lula, se por acaso o Pacheco dançar, aliás, o Pacheco não, o Bessias dançar, o Lula não indica o Pacheco. Ele não vai fazer isso. De jeito nenhum, ele bota outro. Agora eu estava me lembrando aqui que o último presidente da República que teve rejeição de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal foi Floriano Peixoto. O bicho era marechal. O Lula era só metalúrgico. E se acontecer com ele, vai ser o primeiro. E o marechal Floriano Peixoto foi 5 indicações. Porque naquele tempo não dizia que tinha que ter notável saber jurídico. Um dos que ele indicou, parece que foi o primeiro que foi derrotado, a indicação dele derrotada, era um médico, tá certo? Aí, parece que devido já ter feito o caminho, ele indicou mais 4 e dançou. Foram 5. Então o Lula ainda vai ficar longe de passar pelo mau bocado que passou o Floriano Peixoto, que tinha um apelido de Marechal de Ferro, tá certo? Tinha um apelido de Marechal de Ferro e o Lula ainda falta até um dedo. Mas, rapaz, olha, para falar aqui, vamos fazer aqui um pouquinho de humor. Eu vou contar uma história aqui, querido ouvinte, mas não é brincadeira não, é uma coisa séria. Olha, cemitério, lugar de enterrar gente, porque tem cemitério de carro velho e tal, estou falando aqui logo que é um cemitério, lugar de enterrar gente, que tem terra, tem muro e tal. Até a turma diz que o muro de cemitério não serve de nada, porque quem está fora não quer entrar e quem está dentro não pode sair. Então o muro não serve de nada. Mas vamos lá. Um cemitério tem um apelido de Campo Santo, não tem? Sim. Aí, tem até umas pessoas que têm um sobrenome assim, Campos Santo, tá certo? E aí eu, com brincadeira, chamava Chico Cemitério, né? Que é Campos Santo, né? Os 2 sobrenomes. Pois bem, por que é Campo Santo? O bispo tem que sagrar, tá certo? O bispo sagra o cemitério, não sei bem qual é a terminologia usada pela Igreja Católica, mas é um terreno sagrado, tá certo? A terra do cemitério, o espaço do cemitério é um espaço sagrado. Se você violar um cemitério, o apelido que tem aí, a terminologia usada pela igreja, é um sacrilégio, não é? Sacrilégio torna o cara que o produz, tá certo? Que o comete, um sacrílego ou então um herege, tá certo? Que não é uma qualificação muito boa, pelo menos para a antiguidade. Herege era uma coisa muito ruim. Pois bem, eu vi ontem uma postagem do Ed Carlos, suplente vereador lá de Croatá, no Facebook e no Instagram, e há alguns meses atrás ele tinha feito, que o prefeito de Croatá tinha tirado terra de dentro do cemitério para colocar como aterro lá na construção do estádio. Para quem não sabe, o cemitério de Croatá tem exatamente 10 mil metros quadrados. É 100 metros por 100 metros. Aí ele tem uma passarela no meio, aí tem uma banda para o lado do norte e uma banda para o lado do sul. Primeiro, está enterrando gente na banda do lado do norte. E a banda do lado do sul, o prefeito está usando como jazida, tá certo? Para carregar areia para onde precisa. A areia bonitinha, bem limpinha. E ele já usou um bocado, está lá assim com
talvez perto de 2 metros de profundidade. Se fosse um terreno que não fosse poroso, quando tiver chuva, ia virar uma lagoa, tá certo? Carrega na terra de dentro do cemitério. Nem a terra do cemitério escapa, tá certo? Às vezes a negada traz brincadeira e diz assim: rapaz, fulano é como terra de cemitério, quer comer sozinho, pois estão é comer na terra do cemitério do Croatá, tá certo? Pelas bases que já me disseram, se você tirar em 5 mil metros quadrados, que é essa ala do lado do sul que ainda não foi usado, porque esse cemitério vai levar aí vários séculos para encher, tá certo? Não vai ser como aqui de Guaraciaba, que já praticamente não tem mais onde sepultar ninguém, essa cidade está precisando de um cemitério novo. Lá no Croatá precisava e foi feito. Na época, modéstia à parte, quem fez o cemitério lá fui eu, mas não fiquei torcendo para ninguém morrer para enterrar lá, não. Eu fiquei torcendo, não, né? foi para a inauguração do cemitério, se fosse depois que eu saísse. O Tá Rodrigo certo? mandou matar um para enterrar. Pois é, não era como o Rodrigo Bem Paraguai. amado. Pois bem, mas aí, pelo que me disseram, que uma banda tem 5 mil metros quadrados. Se tirar o buraco que tem lá, der 1 metro, em média, de profundidade, já dá 5 mil metros cúbicos, que são 10 caçamba trucada. Aliás, 10 caçamba trucada. São 500 caçamba trucadas. Se é 10 metros cúbicos em cada uma, você botando 10 metros cúbicos em cada caçamba, 5 mil metros quadrados vezes 1 metro de altura, dá 5 mil metros cúbicos. Seria 500 carradas de caçamba trucada que já tiraram de dentro do cemitério. Quando o cemitério precisar comer corpo, cadê a terra dele? Tá certo? Rapaz, olha, quando o sujeito pensa que já viu de tudo, tá aí. Isso parece piada, isso é coisa de anedota. Tiraram lá, na época, para fazer um aterro lá no terreno do estádio. Aí tinha um empresário lá da cidade que, segundo informações, aproveitou, fizeram um muro, um buraco no muro. Fizeram um buraco no muro, aí bota caçambão para dentro e bota a carregadeira, pá carregadeira, e fica tirando terra. Aí tinha um empresário lá que não precisava de aterro, ia lá e tirava. O empresário do ramo de construção, segundo a informação que me chegou, que eu não vi, mas eu escutei essa história. Não, rapaz, o fulano, quando precisa de areia, ele vem aqui, abre o portão, entra e carrega. Aí agora, quando o sujeito está fazendo estrada, que faz a imprimação, fica melado. Aí o sujeito joga areinha branquinha em cima, uma areinha fina, tá certo? Para secar aquilo ali. Pois estão usando lá. Isso aí. Foi por causa disso que o Ed Carlos já tinha feito uma reportagem lá, aquelas filmagens dele, e agora foi repetir. Mas isso é uma coisa tão prosaica, eu estou contando aqui para alguém que está em casa achar a graça disso aí, tá certo? Você carregando terra do cemitério. Aí, onde foi botado lá no campo de futebol, o sujeito vai jogar em terreno sagrado, porque o bispo sagrou, tem terra do cemitério lá, tá certo? Rapaz, eu não sei se vão mudar o nome do estádio, que não tem nem nome, mas minha sugestão, se dependesse de mim, ia ser Abdias de Pinho, que foi o primeiro vice-prefeito do Croatá, e era um camarada que gostava muito de esporte. Ele jogou até a bola, não queria mais conversa com ele. Quando ele chegava perto, ela pulava para cima, se enterrava, tá certo? Porque ele já estava, já depois de 50 anos, ainda gostava de jogar uma bolinha. Pois bem, aí a estrada, não sei se botar o nome, a estrada Terra de Cemitério, sei lá, ou botar um nome assim, porque eu vou te dizer uma coisa, eu sei que contar uma história dessa por aí, ninguém vai acreditar não, porque pense, rapaz, durma-se com um barulho desse, como diria o Boris Casoy. Você carregar a terra do cemitério para fazer aterro, para usar em construção de estrada, só no Croatá mesmo, tá certo? Que, por acaso, tem um prefeito que não tem as raízes do município, não tem aquele apego. Eu acho isso um deboche. Me desculpa a franqueza, prefeito, mas eu acho isso um deboche da sua parte. O camarada, porque é do outro município, tá certo? Aí não tem aquele apego, não tem aquele amor, tá certo? Aquele aconchego com o lugar para fazer um negócio desse, carregar a terra de dentro do cemitério. Tanta areia que tem por aí. Eu mesmo tenho uns terrenos lá por perto, tem lá a vereda, que tem uns 200 e tantos hectares. Precisar de areia, eu sou capaz de dar. Vai ficar um buraco lá, mas tirar a terra de dentro do cemitério é de lascar. 12 horas mais 44 minutos. Ela pede para não ser identificada aqui, né? Por motivos óbvios, como ela disse. Ela diz o seguinte aqui: seu Zé, será que vão enterrar a gente dentro do estádio? Eu estou com medo de enterrar na estrada, tá certo que é mais perigoso. Ele disse, rapaz, coloca terra do cemitério aqui para quando precisar enterrar um aqui, já tem a terra. Na beira ali da estrada. Mas é de lascar a terra benta, cara. O bispo abençoou, tá certo? Não é muito diferente de você pegar uma hóstia e levar para tirar gosto de cachaça lá no balcão da bodega. Rapaz, vou tirar gosto aqui, não tem outra coisa não, pega umas hóstias ali.
É uma coisa consagrada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adail Moura, lá na Baixa Larga, município de Ipu, acompanhando a tribuna da Serra Grande. Gosta muito do comentário do Zé Antônio, também aqui pela 88,7. Mandar um abraço também para minha amiga Martinha, lá no Alto da Boa Vista, município de Ipu, acompanhando aqui a 88,7. A Maria Araújo também está conosco. A Maria Menezes também, deixando seu cordial boa tarde aqui pela Serra Grande FM. Quem está com a gente também aqui nesse exato momento é o Francisco Vinícius. Falta de respeito com um lugar sagrado. Isso, seu Zé Antônio, é vergonhoso, está dizendo aqui o Francisco Vinícius Nobre sobre o comentário que você acabou de fazer aqui, né? A Nayara Ribeiro também está acompanhando a gente. A Rita Viana de Oliveira também acompanhando a gente. O Marcos também está conosco aqui. E quem está com a gente também aqui, que mandou uma pergunta aqui agora há pouco pelo WhatsApp da Serra Grande FM, mandou para o meu também aqui, minha amiga Paulinha, Ana Paula Sobrinho, está lá em Zaragoza, na Espanha, acompanhando a gente. Será que lá na Carrega é terra de cemitério? Na Espanha, eu conheci cidade espanhola, que o cemitério bem pequenininho, tá certo? Mas bem pirritote mesmo. Aí você olhava o muro, as catatas passavam do muro assim uns 3 metros. Eu acho que estavam fazendo enterro vertical, porque não tem espaço. E já teve uma cidade espanhola que um tempo o prefeito decretou que ninguém podia morrer lá, porque não tinha mais onde enterrar. Tá uma boa dica aí. 12 horas mais 46 minutos. O Oswaldo está perguntando aqui, Ciro pergunta, seu Zé Antônio, sobre os ministros do STF não dever ser indicado por presidente da República, para não ficar devendo favor a lado A ou lado B. O que o seu Zé Antônio acha sobre isso? E aí, José? Eu tenho algumas opiniões que eu já dei a senador, a deputado federal, e eles dizem, não, ninguém pode bulir nisso. Você falou há pouco tempo, na história do Centrão, fazer uma anistia. Se fizer anistia, o Alexandre de Moraes vai pastorar lá na saída da Câmara, para na hora que chegar ele dar logo uma liminar em cima do processo lá no próprio Congresso. Era o próximo assunto que eu ia tocar. Anulando. Essa anistia, se acontecer, provavelmente... Anula no mesmo instante. Eu tinha uma sugestão para dar, sim, diga. Porque foi dito também essa semana pelos analistas que se por acaso essa pressão no Congresso e essa rachadura que está existindo aí entre a Casa Legislativa e o Palácio do Planalto se efetivar e for passada a anistia, que o Supremo poderá derrubar essa ação do Congresso Nacional. Derruba no mesmo instante. O Alexandre de Moraes vai ter o maior prazer se terminar a votação 1h da manhã. 1h e 1 minuto, ele já está lá na porta do Congresso. Me dá aqui, que eu vou despachar aqui mesmo. Ele anula no mesmo instante. Porque lá no Congresso, eu já tenho dito, eu disse nesses dias, que precisava só um homem de coragem, só um, fazia um rebuliço grande. Um cara que soubesse colocar as coisas e soubesse falar de forma correta, de forma, digamos assim, penetrante, de forma convincente. Bastava um homem de coragem, bastava um. No meio dos 513 mais 81, bastava aparecer um que honrasse as calças que veste. Só um, tá certo? Porque faz vergonha um Congresso acovardado do jeito desse aí. Eu fico me lembrando, sabe de quê? Até os generais, cara. O exército está todo acovardado. Está como cachorro na hora de trovão forte ou de solta de fogo, escondido debaixo da cama, ou então comprado. Tá certo? Ô Brasil para ter homem fraco. Ave Maria. Mas, sim, digo, estava bom de pegar o retrato de um homem e fazer um chá para dar para esses caras tomarem. Certo? Tinha uma pessoa com a calça que minha chinela. Pois é, mas a propósito... Não, tinha que pelo menos pisa aqui no meu rastro. Pisa aqui no meu rastro. Não, vou dizer a calça que minha chinela. Pois bem, olha, a propósito do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu já dei essa sugestão a alguns. Primeira coisa, podia continuar sendo indicado pelo presidente da República, eu não vejo o menor problema. Existe uma vontade muito grande de determinar um mandato. Na Alemanha tem mandato, o ministro do Tribunal Supremo deles lá tem um mandato, se eu não estou enganado, é de 12 anos. Tem país que é 10 anos, mas eu acho que podia deixar, como no Brasil, vitalício para aposentar com 75 anos, mas devia mudar a idade mínima, que hoje é 35 anos, devia mudar para 60 anos. O camarada, no máximo, ia passar 15 anos, era uma maneira de limitar. O cara com 60 anos já é um homem maduro, e normalmente o cara não ia acertar exatamente um com 60, ia ser 62, 64, 63, enfim. Mas ele ia, no máximo, se ele entrasse no começo da idade permitida, ele ia ficar no máximo 15 anos. E aí ele ia ser sério, porque ele não tinha mais aquela vaidade. Ele não podia mais, tá certo? O cara entra com 30 e tantos anos de idade no Supremo, aí ele ainda ajeita ali a situação com a mulher, se tiver com a trompa ligada, desligar a trompa, ou então fazer uma fecundação in vitro.
para fazer 2 meninozinhos para ser advogado, para ficar rico, tá certo? Porque dá tempo. Ele vai ficar 36, 38, 40 anos no Supremo, aí dá tempo produzir uns 2 ou 3 meninozinhos para tudinho ser advogado, para ficar tudinho muito rico, às custas do prestígio que o pai tem, da influência. A Viviane Bassi, mulher do Alexandre de Moraes, na propaganda dela, nas redes sociais, tem assim, especialista em tribunais superiores. Eu não sabia que tinha essa especialidade no direito. Eu sabia que tem direito, tem um advogado de direito tributário, de direito trabalhista, de previdenciário, mas ela é especialista em tribunais superiores. Quem é que nega um pedido do Alexandre de Moraes? Me diga, tá certo? É preciso o desembargador que está com o processo, ou o ministro está com o processo, já está no asilo para poder ter coragem de negar. 12h51, manda um abraço para Francisca Mendes acompanhando aqui, dizendo que é ouvinte todos os dias, da coluna Ponto de Vista também. Olha, gente, o secretário de Segurança Patrimonial, o Emineto, capitão da Polícia Militar, mandou uma nota para a gente aqui. A Secretaria da Segurança Patrimonial e Trânsito, através da Guarda Municipal, alerta a população de Guaraciaba do Norte que criminosos estão aplicando golpes de extorsão por telefone, usando ameaças para pedir dinheiro. Não faça os pagamentos, não forneça dados e procure a polícia em caso de tentativa de golpe. O que é que está acontecendo, gente? Alguns criminosos, inclusive, há informações de que comerciantes aqui de Guaraciaba caíram nesse golpe ao receber essa informação, ao receber a ligação, receber essa mensagem, mandando depositar uma determinada quantidade de dinheiro. A pessoa lá do outro lado dizendo que sabe onde é que ele mora, dando endereço, foto do local onde trabalha, dizendo que se não fizer isso, vai ter ataque à residência, vai ter ataque ao comércio. A orientação é exatamente não ceder à pressão desses bandidos e trabalhar exatamente no sentido oposto, no sentido de garantir que a polícia tome conhecimento dessa informação, repassar todos os dados dessa extorsão para a polícia, para que a polícia possa agir. Então, não cedam a essas pressões de mensagens que você possa vir a receber, exigindo dinheiro para que você tenha a tranquilidade sua, do seu comércio, da sua família, garantida por bandido. Bandido não tranquiliza ninguém em absolutamente nada. Certo? Então, se você receber algum tipo de mensagens dessa natureza, tá aí a nota, acabei de ler a nota da Secretaria de Segurança Patrimonial de Guaraciaba do Norte, assinada pelo secretário capitão da Polícia Militar, o Emineto, exatamente orientando a população que, caso seja contactada via essas mensagens, que haja de forma a levar o conhecimento das autoridades, para que as autoridades ajam e possam resolver essa situação. Não ceder à bandidagem. Esse é o conselho dado aqui pelo capitão PM Emineto. Antônio, tocando em frente aqui, você estava falando aí, a gente estava falando aqui sobre essa questão da relação entre o executivo e o legislativo. Nesse momento, a gente sabe que o poder que desequilibra isso aí, o poder que define isso aí é exatamente o poder judiciário, que nesse momento, até a Marina Silva falou de forma muito tranquila, depois da questão ambiental, que passou lá no Congresso Nacional, ela disse que vai judicializar essa questão, que a sociedade civil também pode fazê-lo, as entidades também podem fazê-lo, ou seja, com uma forma de incentivar que todo mundo corra para a justiça para tentar reverter o que foi colocado pelo Congresso Nacional. Você disse que bastava um homem para resolver uma situação como essa. O que é que está faltando, Zé Antônio, no Congresso Nacional? Faltando só um homem mesmo. Mas é assim, eu vi o Luizinho Girão, dono da Betânia, não é da Betânia Veículo, não, da Betânia Veículo é o Antônio José, dono da Betânia... Leite Betânia. Leite Betânia. Betânia Tá certo? Que é o nome agora Alvoar, Lácteos, é o nome assim. Pois bem, ele já foi deputado federal algumas vezes, é lá de Morada Nova, muito rico. Tranquilo, já que ele fala. Tranquilo, Aí, estão dizendo até que ele está disponível para aceitar um cargo de primeiro suplente de senador, esperando ter a sorte que Augusta Brito teve, tá certo? Pois bem, mas aí ele, deixando a brincadeira de lado, ele perguntaram aí a respeito do governador Elmano, ele disse, é uma pessoa boa, eu gosto dele, ele é um bom governador, ele é do agro e tal. Agora, misturado com essa turma aí do PT, não tem o que dar, não. E tem a bandidagem que tomou de conta do Ceará. E falou na vila dele, lá do município dele, que não mora mais ninguém, que os bandidos estão tudo para correr. O Iraponga, né? É o Iraponga. Aí disse assim, tá precisando do governador, tá certo? E o cara que tem culhão para resolver isso é o Ciro Gomes. Pronto. Tá precisando chegar na presidência da República do Brasil, um caba tinha culhão. O Bolsonaro, tá certo? Ele fazia muita fumaça. Ele fazia muita trovoada, mas não vinha chuva. Ele fazia fumaça, mas não tinha brasa. Quando ele nomeou o Alexandre Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que o Alexandre de Moraes fez lá um despacho impedindo,
era para ele ter criado o caso. Foi bem ali que o Alexandre de Moraes botou uma canga no pescoço dele. Ele passou o mandato dele todinho com a canga no pescoço botada pelo Alexandre de Moraes. Foi a oportunidade que ele teve para dizer, senhor ministro, com todo respeito, com toda consideração, quem nomeia diretor-geral da Polícia Federal, o presidente da República. Essa atribuição é minha, o diretor-geral é esse aí e acabou-se. Tá certo? Criava o caso bem aí. Faltou culhão. O Bolsonaro é o que a turma chama em aeroclube de peida na água, tá certo? Ele faz zoada, tá certo? Mas na hora do pega pra capar, ele amarela. 12 horas mais 55 minutos. Antônio Bolsonaro preso no sábado, né? O Brasil acordou com essa informação no sábado. Ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, as imagens foram divulgadas aí pela Polícia Federal. Por conta disso, foi tirado de prisão domiciliar, levado para prisão preventiva na sede da Polícia Federal, que depois se tornou a prisão já de cumprimento da pena por conta da condenação na trama golpista, né? Ele disse que teve uma mistura de medicamentos. Primeiro ele disse que foi por curiosidade, depois disse que teve uma mistura de medicamentos. Disse que utilizou um ferro de solda para fazer aquilo ali. Essa semana já foi pedida também uma investigação por conta de o Nicolas Ferreira, no dia anterior a essa suposta tentativa de retirar o equipamento, teve com ele fazendo uso de um celular, o helicóptero da Globo ou um drone da Globo, flagrou o deputado fazendo uso do celular, que estava proibido pelo ministro Alexandre de Moraes. Enfim, a semana do Bolsonaro não foi muito boa, Zé Antônio. O Bolsonaro arranjou tudo isso no período que ele foi presidente da República. O erro dele foi ter sido presidente contra o sistema, tá certo? Ele foi uma sorte que deu azar. Mas é assim, o sujeito dizer que ele tentou tirar a tornozeleira para quê? Para fugir? Como? Tá certo? Só se ele virasse uma abelha, um passarinho, uma coisa assim. Porque, me diga uma coisa, você conhece algum caso de alguém com tornozeleira eletrônica dentro de uma cela, vigiado por um monte de agente federal? Você já ouviu falar? Não. Só tinha ele. O cara que usa tornozeleira é para ficar do lado de fora. Tá certo? A tornozeleira é o controle. Mas o Bolsonaro, além de estar com a tornozeleira, não podia sair de dentro de casa, tinha um bocado de guarda do sistema prisional do Distrito Federal e agente federal e drone voando 24 horas em cima da casa dele, tá certo? Era uma vigilância brutal. Como era que ele ia fugir? Se ele quisesse fugir e fosse aproveitar, como disse que ia ter o tumulto da vigília. Vigília não tem tumulto, é todo mundo rezando, bem quietinho, tá certo? E o lugar da vigília era 700 metros de distância da casa. Era numa rotatória que tem a 700 metros de distância da casa. É muita paranoia achar que ia ter um tumulto com 700 metros de distância e ia facilitar para o cara fugir. Se ele quisesse fugir, ele tinha cortado a abraçadeira que tem prendendo a tornozeleira no tornozelo dele. E ele não buliu, ele buliu na tampa do dispositivo eletrônico. Na realidade, sabe o que ele estava fazendo? Todo mundo sabe disso. Ele tinha uma paranoia, ele tinha uma cisma, não sei se era paranoia, mas ele tinha uma cisma que tinha uma escuta dentro da tornozeleira. Desde o primeiro dia que botaram que ele tinha essa cisma. E a gente vê nitidamente que ele arrodeou a tampa todinha com um ferrinho de solda, esse ferrinho pequenininho de soldar pequenos componentes de rádio. Ele só arrodeou aquele quadradinho aqui, como fosse um telefone desse, ele arrodeou aqui todinho, querendo tirar a tampa para ver se tinha uma escuta dentro. Era isso que ele queria. Na realidade, ele se acanhou de dizer, talvez, falou que estava meio zuruó dos remédios que tinha tomado, e o remédio pode ter influenciado. Porque o cara, se tivesse a escuta, ele podia nem saber o que era, porque está ali, como é que ele vai saber? Os judeus fizeram uma sabotagem num bocado de pager, lá numa fábrica na Alemanha, para explodir e lascar um bocado de palestino. Foi. O cara abrisse, ele não ia saber que tinha uma bomba lá dentro, então o Bolsonaro não ia adiantar de nada ter isso. Se ele tivesse a intenção, fosse fugir, ele tinha cortado a abraçadeira, que era para ele caminhar e a bicha ficar lá como se ele estivesse preso num canto, mas ele não cortou a abraçadeira. E o fato dele ter feito aquilo não ia, de forma nenhuma, alterar o localizador, porque ele é protegido, ele é selado, ele é hermético, é blindado. E eu vou lhe dizer outra coisa. Ele, o Jair Bolsonaro, é porque a imprensa brasileira, tá certo? A grande imprensa, eu ia dizendo fila da puta, tá certo? Mas não disse não. O desgraçado foi lá fora, tá certo?
ele foi lá fora e avisou aos guardas que estavam na casa dele que tinha bolido e pediu para trocar a tornozeleira. Foi ele que pediu, tá certo? Apareceu a conversa que o sistema de monitoramento tinha avisado sobre o que conversa. Foi ele que pediu aos guardas que estavam na casa dele. Você viu isso na imprensa? Vi. Viu? Agora, você vê perdido aqui e acolá, deram destaque a isso? Não. Não deram, mas foi ele que pediu. Foi ele que violou a bicha lá, que ele estava atrás de tirar a tampa dela, e viu que não tinha conseguido nada, foi lá fora e pediu, rapaz, manda trazer outra tornozeleira que eu esculhambei a que estava aqui na minha perna. Ele devia ter pedido, rapaz, traga bracelete, tornozeleira, pescoceira, canga, tá certo? Barrigueira, bundeira, cocheira, os cambal, traga aí 50 para ver se o Alexandre de Moraes deixa de ter cima, que eu vou fugir. Eu acho que ele pensou que o Bolsonaro era um anjo, ia sair voando. 13 horas mais 1 minuto, tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista. Próximo assunto aqui, Zé Antônio, é exatamente essa questão. Que a turma está querendo aí que o Bolsonaro ficou encarcerado lá na Polícia Federal, lá em Brasília, exemplo que aconteceu com o presidente Lula, quando ficou preso também lá em Curitiba, no Paraná. Aliás, cada um foi colocado em um canto diferente, né? Foi seguido aí uma espécie de relatividade em relação aos réus condenados na suposta trama golpista, né? Por exemplo, o Anderson Torres foi lá para Papudinha, os generais estão... É uma injustiça o Anderson Torres. Aquele desgraçado não fez nada, rapaz. O sujeito comprou a passagem para ir passar o fim de ano com a família dele, ele comprou em setembro as passagens. Quando acabar, ele viajou, ali faltando uns 3, 4 dias para a posse do presidente Lula, foi que ele viajou para os Estados Unidos, não sabia de nada, de coisa nenhuma, tá certo? Deixou o imediato dele para tomar de conta das coisas lá. Quando acabar, o sujeito veio espontaneamente. Se ele tivesse sido mais inteligente, ele tinha pedido para a mulher dele ir para lá, tá certo? E nunca mais tinha vindo para cá, porque o destino era cadeia. E aquilo ali, quem armou para ter aquela confusão todinha foi o Flávio Dino, escondeu as câmeras tudinho, armou aquilo. Ele tinha 8 pelotões guardados lá dentro do Ministério da Justiça e deixou tudo aquilo acontecer, foi do gosto dele para lascar os outros. Eu, às vezes, rapaz, fico com dificuldade de entender, de aceitar que exista gente tão ruim, igual aquele debochado daquele Flávio Dino, tá certo? É muita maldade. 13 horas mais 2 minutos. Zé Antônio, seguindo aqui, foi tudo relativizado de acordo com as condições de cada um deles, né? Quem é militar está resguardado lá nas áreas e tal. Eu pergunto a você, em relação a isso, agiu correto a justiça em respeitar a condição de cada um para determinar o local do encarceramento? Mas, para começo de história, pela lei brasileira, quando se prende um general, tem que prender numa unidade. Quando se prende um militar, tem que prender numa unidade onde o comandante seja superior a ele, ou pelo menos igual. Tem general de 4 estrelas preso em algum lugar que é um general de brigada que comanda. Isso aí é um erro. E, independente do lugar da prisão, o erro é o sujeito ser condenado por um golpe de Estado que não houve. Tá certo? Isso aí é que é de lascar. É um golpe de Estado que não houve. No raciocínio do Alexandre de Moraes e desse Supremo Tribunal Federal que está aí, você pensar em fazer uma coisa errada, já errou. O Rodrigo Janot confessou que foi para o Supremo armado, com uma pistola para matar o Gilmar Mendes. E ele nem virou criminoso, nem foi julgado, não houve nada. Um peso e uma medida para cada pessoa. Não era para ter ninguém condenado, não era para estar nenhum general daquele preso, não era para estar Bolsonaro preso. Tudo isso, tá certo? É farsa. Não houve, é um teatro, não houve motivo para ninguém prender ninguém. Tudo bem, aquela história dos Kid Preto, eles tinham um grupo de WhatsApp, eles conversaram, jogando conversa fora, como conversa de rapaz, vamos matar o fulano, vamos fazer não sei o quê, mas não houve nada, tá certo? Já teve preparação e o golpe não aconteceu porque foi interrompido, não houve isso. Porque pela lei brasileira, você planejar um crime não é crime. Só acontece o crime se houver a tentativa. E a tentativa só é caracterizada quando o sujeito começa a execução e é interrompido. Aí é uma tentativa. Por exemplo, você chega, planeja matar o Chico de Almeida. Aí você faz o planejamento, dá um jeito, compra uma arma, tá certo?
vê o esquema de vida do Chico de Almeida, aí você se prepara para matar o Chico de Almeida. Aí, de repente, você desiste. Não houve crime. Agora, se você vai tucaiar o Chico de Almeida e dá um tiro e erra, o Chico de Almeida escapou ileso, mas você fez uma tentativa. Aí é crime. Do mesmo jeito, esse golpe de Estado aí, no caso especificamente do Jair Messias Bolsonaro, ele ficou inconformado por causa do tratamento que, segundo ele, e muita gente concorda, foi discriminatório durante a campanha eleitoral. O Alexandre de Moraes atuou intensamente para ajudar a eleger o presidente Lula e fazer o Bolsonaro rodar. Tá certo? Isso é uma coisa que deu para perceber. Olhando atentamente, deu para perceber. Porque, por exemplo, o presidente Lula podia taxar ele aí até de pedófilo, alguma coisa assim que aconteceu, e ele não podia chamar o Lula de descondenado, tá certo? Teve digamos assim, uma discriminação. O tratamento foi seletivo, discriminatório durante a campanha. Aí o cara, quando passou a eleição, tentou fazer uma reclamação. O Alexandre de Moraes matou no peito a reclamação, aplicou uma multa de 22 milhões. O que é que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter recebido, despachado a reclamação para sorteio. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral pegava, ia ser relator, e tomava a providência que quisesse, mas ele não deixou ir para a mão de relator nem nada. Ele, no mesmo instante, despachou de volta dizendo que era litigância de má-fé e aplicou uma multa de 22 milhões, considerando que o PL era o 22. Aí aplicou 22 milhões. Aí o Bolsonaro se sentiu encurralado. Aí ele pensou em encontrar um remédio dentro das quatro linhas da Constituição. Aí ele viu que tinha um estado de emergência, alguma coisa dessa natureza, que tinha que ouvir o Conselho da República e tinha que submeter ao Congresso Nacional. Foi isso que ele pensou. Está dentro da Constituição, é crime aplicar alguma coisa que está dentro da Constituição? Não é. Só que quando ele conversou com os generais, ele conversou com o Freire Gomes, com os generais que estavam na assessoria dele, ele chegou à conclusão que era uma coisa complicada, difícil, nunca ninguém tinha usado, tinha que ouvir o Conselho da República e mandar para o Congresso, e ninguém ia autorizar. Tá certo? Aí ele desistiu. O próprio Mauro Cid deu a informação que precisava para o Bolsonaro ser inocentado disso aí. Porque ele conta no depoimento dele, na delação dele, do Mauro Cid, que o Alexandre de Moraes usou para incriminar todo mundo. Aquela delação dele era para ser nula. Ele deu 9 delações. Cada vez ele mudava. Teve delação que o Alexandre de Moraes ameaçou a filha, a mulher e o pai dele. Você ouviu na televisão, não ouviu? Eu ouvi. Pois bem, era para ser nula, mas o Alexandre de Moraes não anulou, que era a única coisa que ele tinha para se apegar para fazer esse teatro que ele fez. Pois, numa das delações, o Mauro Cid diz que um dia o general Pazuello entrou lá no palácio para falar com o Bolsonaro a respeito da história de ouvir o Conselho da República e tal, com a solução para tentar alterar o estado de coisas. Aí o Bolsonaro disse, rapaz, esquece, acabou-se, tá certo? Ninguém vai fazer mais nada. Isso aí era o suficiente para inocentar o cara. Mas o Alexandre de Moraes não botou isso no relatório dele, tá certo? Que ele queria incriminar. Então, é um golpe de Estado que não houve. Os caras estão sendo condenados por um crime que eles podem até ter pensado em cometer, mas não cometeram. Não cometeram. Eu já contei uma história aqui que o Tenente Matias, que foi presidente da cooperativa aqui, uma vez me tucaiou bem ali no Alto do Piquezeiro, onde hoje tem o hospital, ficou de trás do moita com espingarda 12 de 2 canos para me matar. Só que eu fui fazer um programa na Rádio São Benedito de manhã e fui convidado lá para a posse de uma associação comunitária. Quando eu voltei, foi depois do almoço, lá para 1h30, 2 horas da tarde, e ele já tinha desistido. Se eu tivesse voltado na hora que eu voltava de costume, que era ali umas 8 e pouco da manhã, talvez ele tivesse conseguido dar esse tiro na minha cabeça com a espingarda 12, um cartucho calibre 12, ele espalha, assim, com 20 metros de distância, vai 1,20 m de chumbo. E era 2 cartuchos simultâneos. Ele me contou a história. Eu digo, rapaz, ainda bem que eu não voltei, estou aqui conversando com você. Qual foi o crime que ele cometeu? Nenhum. Ele chegou a me tucaiar, mas eu não vim. Tá certo? Ele se preparou, foi para lá com a espingarda, mas a possível vítima, tá certo? O anjo da guarda segurou por lá. Papai do céu me salvou. Pronto. E qual foi o crime? Nenhum. Eu fiquei com raiva do Matias? Não fiquei. Tá certo? Eu fiquei foi com pena. Porque o negócio dele era me expulsar da cooperativa e ele me expulsou 3 vezes e eu voltava. Aí eu fui lá um dia
contar para ele como era que ele devia fazer. Eu levei um checklist, escrevi num papel na frente dele como era que ele devia fazer. Eu digo, tenente, faça desse jeito aqui que eu não volto mais não, porque nesse tempo as cooperativas eram tuteladas pelo INCRA. E eu entrava com recurso do INCRA, o INCRA anulava a decisão dele. Aí eu digo, faça desse jeito aqui que eu não volto mais. Aí foi que ele resolveu me contar. Ele descontraiu, riu, a gente conversando aí. Esse rapaz, eu pensei em lhe matar. Eu digo, foi mesmo? Foi. Eu disse, rapaz, mas esse negócio de matar os outros é muito relativo. Às vezes você vai matar e não dá certo. Ele disse, mas eu não ia te enfrentar a peito, não. Caboclo novo como tu. Aí contou a história da 12 de 2 canos. E eu nem fiquei com raiva, já tinha passado, tinha bem um ano. E eu estava vivo. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Agora são o quê? 13 horas mais 10 minutos. Tá chegando 13h13, então. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Ana Rita, que está acompanhando a gente lá em Nova Russas também. A Tribuna da Serra Grande, mandar um abraço também para Ana Letícia, que está conosco também. A Lívia, que está lá no Cariré, junto com o meu amigo Gilson, acompanhando a 88,7. O Rodrigo e também o seu Francisco, lá em Santa Quitéria. Minha amiga Liduína, lá no Manuíno, lá em Hidrolândia, acompanhando a 88,7. Vamos de mais informação para você aqui. Antônio, pedindo informação aqui sobre prisão de ex-presidentes, e aí a Ah, meu Ana Deus. Letícia, que colocou aqui, ela Eu disse quase que... não vinha hoje, eu sabia que só tinha esses assuntos. A Ana Letícia disse que o Collor ficou 36 horas com a tornozeleira descarregada e nem por isso foi suspensa a prisão domiciliar e colocada em prisão preventiva pelo próprio Alexandre de Moraes. Por que diferente interpretação em relação a Bolsonaro? Tem que perguntar aquele teste. A Letícia perguntou se foi só o Bolsonaro e o Lula que foram presos. Não. Presta bem atenção, Letícia. Ó, o Bolsonaro agora em 2025, tá certo? O Fernando Collor também em 2025, a prisão ocorreu em Maceió, Alagoas, em abril desse ano. O ex-presidente está cumprindo pena em regime domiciliar desde maio por questão de saúde. Mas tem um problema sério, que ele está numa casa de luxo com frente para o mar. Tá certo? Tá É difícil. como o Sérgio Cabral. O Sérgio Machado, que você quer dizer. Eu digo o Collor, o Sérgio Cabral também. Aliás, o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, É sim, mas também ele está com a vista panorâmica do mar de Copacabana, Cola com o mar de Maceió. No Leblon. E o pobre velho do Bolsonaro está na Polícia Federal, ele só vê o quê? Nada. Parede. Tá certo? Eu não sei por quê. Aí uma pergunta boa que essa moça fez. Por que é que o Collor está preso em casa e o Bolsonaro tem que... E é porque o Collor já tinha muitos anos que não era mais nada, e ele foi um presidente que foi só presidente mesmo, e tirou só um pedacinho de mandato. O Bolsonaro foi 7 vezes deputado federal, uma vez vereador do Rio de Janeiro, 7 vezes deputado federal, o presidente da República tirou o mandato todinho. É um cara com mais de 70 anos, doente, que aquela facada do Adélio Bispo esculhambou com a vida dele. Ele fez 6 cirurgias depois da facada, a última durou 13 horas, e tem que deixar o cara preso, porque na realidade a intenção é matar. A turma diz que breve o Alexandre de Moraes vai aceitar a prisão humanitária e vai colocar ele em outra situação. Voltando aqui à sua resposta, Michel Temer, em 2019, foi preso em São Paulo, dia 21 de março de 2019, em ação da Operação Lava Jato. Ele chegou a ser condenado e ficou 4 noites detido no prédio da Polícia Federal. Lula foi preso em 7 de abril de 2018, no âmbito da Lava Jato também, se entregou à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo, São Bernardo do Campo, perdão, e permaneceu preso por 580 dias, né? Sobre regime militar, nós tivemos ainda o Jânio Quadros, que foi submetido ao confinamento 120 dias em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em julho de 1968, após críticas ao regime militar. Também em 68 foi preso JK no dia 13 de dezembro num quartel de Niterói, no Rio de Janeiro, permaneceu detido por 9 dias e depois cumpriu 30 dias de pena em prisão domiciliar. Esses aqui já a partir de 1930, né, depois do Estado Novo. Antes disso, na época da República, Café Filho, República Velha, Café Filho, em 1928, esse eu não sabia, foi preso a líder de um órgão de oposição aos governos federais e estaduais. Ele acabou detido no quartel da polícia em Natal, no Rio Grande do Norte. Café Filho permaneceu preso no local por 70 dias. Arthur Bernardes... Mas ele foi preso antes de ser presidente. O Café Filho foi presidente já nos anos 50, porque ele era do Congresso Nacional. Foi no tempo da confusão da morte do Getúlio Vargas que ele foi preso. Mas quando o Café Filho, em 28, ele era político, mas não tinha sido presidente ainda. Fala dos ex-presidentes presos aqui. Arthur Bernardes, em 1932, foi preso em 23 de setembro, do dia 23 de setembro ao dia 4 de dezembro, em Araponga, Minas Gerais, por participação na Revolução Constitucionalista.
O ex-presidente Washington Luiz, em 1930, foi deposto na Revolução, foi preso no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 24 de outubro daquele ano e 20 de novembro. E, por último, o Hermes da Fonseca, em 1922, foi preso 2 vezes dentro do mesmo mês, o mês de julho. A primeira detenção ocorreu no dia 2, ele foi solto no dia seguinte e depois preso novamente no dia 7 de julho, após criticar o presidente Epitácio Pessoa. E ele era marechal, o Hermes da Fonseca. Pois pronto, tá aí os ex-presidentes aí do Brasil que já foram visitar a cadeia. Zé Antônio, aqui pra gente, deixa eu ver que horas são 13h03, acho que já passou, deixa eu dar uma olhada aqui no meu horário. 13h15, já passou da 13h03. Zé Antônio, para finalizar aqui, essa semana a Michelle Bolsonaro resgatou um vídeo onde o Ciro Gomes disse: olha só, os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que está lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão alguma centralidade estratégica a essa questiúncula, afirmou Ciro Gomes. Ao compartilhar as imagens, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que estava aqui no Ceará para participar de um evento em Calcaia no sábado, quando tomou conhecimento da prisão do marido e retornou para Brasília, a ex-presidente destacou que Ciro Gomes chama fanáticos por Jair Bolsonaro de imbecis. E a publicação está relacionada à eleição no Ceará. Ela deve participar agora do lançamento da candidatura do Eduardo Girão, do Novo, ao governo aqui do estado de São Paulo, que pode causar um racha... São Paulo do Ceará. Do Ceará, perdão. Que pode causar um racha no apoio do PL a Ciro Gomes aqui no estado do Ceará. Ela também não concorda com a candidatura não é que ela não concorde, ela lançou a candidatura da Priscila Costa, a vereadora mais votada de Fortaleza, ao Senado Federal, enquanto a outra turma defende o nome do pastor Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes. Alcides Fernandes, que ontem de noite teve uma coisa interessante, porque teve um julgamento da chapa do PL aqui no estado do Ceará, e essa chapa do PL derrubaria 4 deputados estaduais. O TRE confirmou esse julgamento, derrubando, tirando os mandatos dele, foi para o TSE, e lá no TSE aconteceu uma coisa inusitada. Lá o TSE quebrou, não mais julgando o PL, e agora julgando os parlamentares. Tirando as 2 mulheres que o Zé Antônio citou aqui, né, da cota de gênero, elas não serão caçadas. Seria uma maluquice caçar mulher por causa de cota de gênero. Mas segundo os analistas que eu vi, e caçando os outros 2 homens, o Alcides Fernandes e o Carmelo Neto, que foi o mais votado do estado do Ceará, o Carmelo Neto. Também seria legal isso aí. O que chama a atenção é que, segundo os juristas, como o processo aqui era contra o PL, a chapa toda, não poderia ser quebrado lá em cima. Mas vamos lá, vamos por parte. Primeiro, Zé Antônio, a fala do Ciro Gomes foi infeliz. Segundo, de fato, essa posição da Michelle Bolsonaro em vir para lançamento do Eduardo Girão como candidato ao governo, vai prejudicar a aliança. E terceiro, quebrar esse julgamento da chapa lá em Brasília. São 3 pontos que eu queria que você comentasse. O Ciro dizer isso, tá certo? Como foi que ele disse? Os imbecis fanáticos. Deixa eu replicar aqui exatamente a fala dele. Olha só os imbecis fanáticos do bolsonarismo. A partir do filho que está nos Estados Unidos, acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão alguma centralidade estratégica. Mas se ele estivesse referindo, eu já entendi. Se ele estivesse referindo só ao Eduardo Bolsonaro, chamar o Eduardo Bolsonaro de imbecil é um elogio. Tá certo? Se ele tivesse chamado com todo mundo, mas na realidade eu acho que a intenção dele era falar do Eduardo. Não é? Entendi. A fala dele, a intenção dele era, na realidade, ele fala esse imbecil, mas ele devia ter dito só esse imbecil, porque ele estava se referindo a Eduardo Bolsonaro. Ele errou porque são 2 lá, então cabe o plural. Não é ele, tem o Alan dos Santos. Não, é o outro, é Paulo, não sei o quê. Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. Pronto, então cabe os imbecis. Os imbecis que ele se refere, não é Estados Unidos, os imbecis, não é bolsonarista de uma maneira geral no estado do Ceará, não. É esse imbecil que foi para os Estados Unidos, porque o Eduardo Bolsonaro é um imbecil mesmo. É um imbecil. E ele, tá certo? Ele é decepcionante. Você se lembra do que ele disse com o pai dele? Sim. O palavrão que ele disse? Perfeito. Ninguém pode nem repetir aqui, não. Porque eu tenho vergonha de dizer. Rapaz, um filho que tem coragem de dizer um negócio daquele com o pai, ele é um... Eu ia dizer que ele era um filho da puta, tá certo? Mas é um elogio chamar um cara desse filho da puta, tá certo? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Essa palavra foi naturalizada há algum tempo atrás, tá certo? Rapaz, eu fiz uma puta festa, tá certo? Você não usa essa grande palavra? festa, foi uma coisa festa maravilhosa e tal. No sentido de maravilhosa, tá vendo? Pois bem, aí a Michelle Bolsonaro lançar o Eduardo Girão, ele tem
um naco bom na política do Ceará. Você vê nas pesquisas, ele aparece com 14 pontos. Não é fraco, não. Ele tem o pedaço dele, mas ele não tem o suficiente para ganhar a eleição. Quem tem suficiente para ganhar a eleição aqui é o Ciro. E a terceira coisa, o que é? O negócio do candidato a senador, que ela está lançando a vereadora em detrimento do pastor pode Alcide. atrapalhar A visão dela, tá certo? É mais macro, é mais, vamos dizer, do todo. As coisas das peculiaridades aqui do Ceará, quem entende é quem está aqui no Ceará. É louvável a atitude da Michelle Bolsonaro. A gente tem que dispensar que ela está muito sentida, muito sensível, né, com o que o marido está passando, mas eu imagino que o bom senso vai prevalecer. E, por último, o desmembramento do processo envolvendo a chapa do PL, que lá em Brasília ganhou contornos, né, foi rachado, e aí só os deputados, o relator votou pela cassação dos deputados e a manutenção dos mandatos das deputadas. Faz sentido, porque você está caçando uma chapa de um partido por causa de cota de gênero. Ele tinha a obrigação de ter 30% de candidato. Teve os 30% de candidatos, só que alguém teve votação baixa, eles acharam que houve alguma manobra, houve algum jeito de tapear a lei. Mas acontece que dos eleitos, foi 50%, que eu acho que a determinação da cota devia ser dos eleitos e não dos candidatos. Aí eu acho que não era para ver, era nada. Mas essa ideia de separar, salvar as mulheres e caçar só os homens, é menos ruim do que caçar todo mundo. Tá certo? Eu considero menos ruim do que caçar todo mundo. Agora, que é inusitada, é esquisita, porque era um processo contra o partido e terminar separando, ficar contra o membro do partido. É estranha a decisão, mas a justiça eleitoral é jurisprudencial. E às vezes tem uma jurisprudência que acontece com um caso e acontece um caso semelhante no mês seguinte e muda. Tá certo? É bem jurisprudencial, entre aspas, para todo canto. Situação mas só lembrando que se por acaso isso se confirmar, que só foi lido o voto do relator, se confirmar, muda o cenário político aqui do estado do Ceará, já vista que o Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, é cotado para ser o candidato ao Senado. E com essa cassação, se por acaso se confirmar, ele perde os direitos políticos e, portanto, não poderia ser candidato ao Senado na eleição vindoura em 2026, bem como o Carmelo Neto, que foi o deputado estadual mais votado da eleição de 2022, também perderia essa condição de concorrer ao próximo mandato. Ele já se vacinou, o Carmelo Neto elegeu a mulher dele vereadora. Tá certo? De qualquer maneira, vai ter uma mulher parlamentar. Como o capitão Wagner foi candidato, botou a mulher para ser deputada, mas parece separado, né? Não, a Daiane... Aquela era mentira. Não, é porque assim, ela entrou na política como Daiana do Capitão. E quando depois que assumiu o cargo, na política era Daiana do Capitão. Quando ela assumiu o cargo, ela virou Daiana Bittencourt. Ela assumiu o sobrenome. Aí, por conta disso, muita gente colocou, mas eles são parceiros. Então trocou de nome, mas não trocou de marido. Não. 13 horas mais 23 minutos. Já tem algo mais que você queira colocar na tribuna? Não, obrigado aí pelo carinho da audiência. Desculpem, tá certo, minha forma enfática de me referir a determinadas coisas, tá certo? Porque coisa como essa do cemitério de Croatá, tá certo, é pra gente rir, porque isso é uma piada. Embora que quem faz isso, pela lei da Igreja Católica, é considerado um herege. Tá cheio de herege lá. Tem o herege-chefe e os hereges mandados. Mas eu, se fosse motorista da caçamba ou da enxedeira, eu digo, rapaz, não vou não. Tá certo? Eu perco o emprego, mas eu não vou não. Ora, se eu vou tirar a terra de dentro do cemitério, rapaz, tu é doido, tá certo? E o desabafo aí a respeito das maluquices que acontecem aqui no meu Brasil varonil. Mas o Brasil é assim, o Brasil não para de produzir essas maluquices. E bola para frente, né? Vamos ver o que Deus tem para nós.